Boa noite, pessoal. Bem-vindas. Boa noite, Andrés. Tudo bem? Tudo bem. Então, pessoal, hoje a gente vai continuar o nosso estudo de diagnóstico. Tudo bem? Quem não estava aqui na aula passada, não se preocupa que vai dar para acompanhar, tá? E depois vocês podem assistir as duas lá na plataforma, fica tudo salvo para vocês. Vamos começar a nossa aula? Vamos respirar um pouquinho. Então pode fechar os olhos. Aprumar a coluna. Pouco a pouco vai deixando a respiração cada vez mais profunda. Deixa a respiração tomar o seu corpo, expandir a caixa torácica, o abdômen. Procura fazer com que a respiração chegue até o assoalho pélvico. E junto com a expansão da respiração, deixa o seu corpo relaxar, os ombros relaxarem, a face, a mandíbula, o quadril, coração. E procura manter os olhos fixos em um ponto entre as sobrancelhas, sem fazer muito esforço, sem forçar os olhos, mas mantendo um foco. Deixa a respiração entrar bem profundamente no seu corpo, com os olhos focados, a coluna ereta e o corpo relaxado. Nessa postura, vamos entoar nossos mantras de abertura. Om Namo Bhagavate Dhamvantraye Amrita Kalasahastaya Sarvamaya Vinasanaya Trilokanataya Om Mahavishnave Swaha Om Namo Bhagavate Dhamvantraye Amrita Kalasahastaya Sarvamaya Vinasanaya Trilokanataya Om Mahavishnave Swaha Om Namo Bhagavate Dhamvantraye Amrita Kalasahastaya Sarvamaya Vinasanaya Trilokanataya Om Mahavishnave Swaha Om Namo Bhagavate Dhamvantraye Amrita Kalasahastaya Sarvamaya Vinasanaya Trilokanataya Om Mahavishnave Swaha Om Namo Bhagavate Dhamvantraye Amrita Kalasahastaya Sarvamaya Vinasanaya Trilokanataya Om Mahavishnave Swaha.
Om Bhurvuvasvaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhyo Yo Naha Prachodayam. Om Bhurvuvasvaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhyo Yo Naha Prachodayam. Om Bhurvuvasvaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhyo Yo Naha Prachodayam. Om Bhurvuvasvaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhyo Yo Naha Prachodayam. Om Bhurvuvasvaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhyo Yo Naha Prachodayam. Om Mahalakshmi Vidmahi Vishnu Priyaya Dhimahi Tano Lakshmi Prachodayam. Om Mahalakshmi Vidmahi Vishnu Priyaya Dhimahi Tano Lakshmi Prachodayam. Om Mahalakshmi Vidmahi Vishnu Priyaya Dhimahi Tano Lakshmi Prachodayam. Om. Boa tarde a todos. Então, vamos começar nossos estudos. Bem-vinda, né? Quem está chegando agora, tem um pessoal que está pela primeira vez entrando na aula, sejam bem-vindas. Essa é uma aula que eu gosto muito de fazer com vocês, porque é um momento da gente poder se aprofundar e eu tocar em temas assim, onde sejam mais sensíveis, mais profundos, às vezes um pouco mais complexos, porque eu assumo, né, que estamos todos estudando a Ayurveda, então a gente está imerso nesse mundo e dá para a gente aprofundar mesmo. Então, bem-vindas, muito legal a gente poder começar a nossa aula. De organização, eu vou pedir para, se vocês tiverem alguma dúvida, me escrever no chat, tudo bem? Porque aí a gente fica mais organizado, assim, do que, às vezes, abrir o microfone. Às vezes a gente pode se estender, usar uma linha de raciocínio não muito... às vezes, né, se estender muito, a gente perde um tempo da aula. Claro que se você precisar falar, muito bem-vinda, pode, né, levantar a mão, abrir o microfone, mas se der para escrever nas perguntas, no chat é melhor. Não deixem de perguntar, tá bom? Qualquer dúvida, pergunta mesmo, porque pode ser muito bom, assim, a dúvida pode responder, pode ser um tema que a gente está precisando entrar mais, então, dúvidas são muito bem-vindas. Como eu falei, eu quero continuar o que a gente já estava estudando, que é sobre diagnóstico. O diagnóstico no Ayurveda, ele é incrível, ele é incrível. Estudar diagnóstico no Ayurveda é algo assim que dá anos-luz de conhecimento e de aprofundamento nas patologias e em como tratar essas patologias. Porque a Ayurveda realmente entende o que está acontecendo no corpo. É por isso que muitas vezes a gente consegue cuidar de pessoas que já passaram, né, por diversos tipos de tratamento e especialistas. Não é só porque o Ayurveda tem ferramentas terapêuticas muito efetivas, isso também acontece, mas porque muitas vezes a gente entende o que realmente está acontecendo nessa pessoa.
E aí a gente consegue ir encostar no ponto mesmo. A gente consegue cuidar do que está acontecendo e não dar tratamentos que são assim, que pegam uma gama de desequilíbrios, né? Ah, não. Por exemplo, né, o que a gente sempre fala, intestino preso, come fibra. Será? Será que esse intestino preso é por falta de fibra? Ou ele está muito seco por causa de um vata aumentado? E se eu comer mais fibra, vai prender mais esse intestino. A gente vai dar óleos vegetais, dar leite vegetal, óleo de coco à noite, o intestino começa a funcionar. Então, muitas vezes os tratamentos são funcionais porque o diagnóstico é funcional na Ayurveda. Então, se tem algo que vale a pena a gente se aprofundar, é em como entender o que está acontecendo no nosso organismo. E qual que é o ponto básico de partida para a gente entender o que está acontecendo. Isso é muito importante que vocês frisem. É através dos atributos. Então, vamos fazer um ponto aqui, assim, uma grande atenção para isso. Os desequilíbrios, eles vão se expressar através dos atributos, que a gente chama de guna no Ayurveda, né? São as qualidades. Guna, qualidade. Tudo que se expressa no nosso corpo se expressa através das gunas. Muitas vezes a gente fica, né, atrás de querer saber dos doshas, vata, pitta, kapha, o que é, o que não é. Isso pode começar a ficar um pouco difícil porque a gente esquece que os doshas, eles também apresentam atributos. Então, se eu quero saber se uma pessoa ela é pitta, eu preciso ver os atributos do pitta nessa pessoa. Não adianta eu tentar ficar decorando, assim, mais ou menos a forma do pitta, né? A morfologia do pitta e tentar falar, não, você é mais pitta, porque você parece mais... Não, quais são os atributos do pitta? Quem pode me escrever? Quais são as gunas que compõem o pitta? O que vocês procurariam nessa pessoa para entender como é que tá? Se essa pessoa tem um pitta presente. Isso, penetrante. Que mais? O que o pitta apresenta de qualidades? Focado. Isso, vamos tirar a mente de jogo. Vamos tirar a mente um pouquinho, vamos para o corpo só. Eu entendo esse focado, mas isso, vamos para as características físicas. Quente, ótimo. Então, ó, a gente já pegou o principal, calor. Por que o pitta apresenta calor? Porque ele tem muito elemento fogo. Estrutura mediana, sim. Nem gordo nem magro. Ótimo, ótimo. Por quê? Nem gordo nem magro. Porque o fogo é o elemento que está no meio, né? Se eu for pensar, eu tenho éter, ar, fogo, água e terra. Então, o fogo ele é o que traz simetria, forma, calor, intensidade, brilho, cor. Tudo isso eu vou tentar olhar nessa pessoa. Então, antes de eu tentar pensar assim, como que é, por exemplo, o olho ou a pele, eu vou procurar esses atributos nesses órgãos. Então, o calor, a cor, o brilho, a penetrância, a digestibilidade, alta digestão, né, por causa da combustão. Então, sempre procurar os atributos. Eu tô achando que vocês estão me olhando com uma cara muito estranha, gente. Eu tô achando que vocês não estão lembrando de gunas. Eu acho que é por isso que vocês estão me olhando assim. Gunas. Então, vou ter que... Então, ó, a gente vai voltar 2 passinhos atrás. Porque quando vocês começam a me olhar assim, aí olha um pouquinho para o lado, xixi, não é esse o caminho, né? Então, vamos parar e tomar outro caminho. O que são as gunas? Eu sei que vocês já estudaram, algumas pessoas ainda não chegaram nisso, mas muitas já passaram, mas é essencial sempre voltar para as gunas. Gunas são os 10 pares de atributos. 10 pares de atributos. Então,
tudo nesse mundo vai se apresentar através das gunas, dos atributos. Quais são os principais atributos que vocês têm que lembrar? Pesado e leve, guru e lago. Isso é muito importante, gente. Quente e frio, Ushna e Sita. E oleoso e seco. São os opostos. Pesado e leve, quente e frio, oleoso e seco. Tudo bem? Então, uma invasão aqui do... Por quê? Porque isso vai mostrar o que está acontecendo no corpo. Pensando nesses atributos, quero que vocês espremam um pouquinho o cérebro agora. Entre pesado e leve, quente e frio, oleoso e seco, vocês vão me falar os doshas, o que eles apresentam. Kapha, ele é pesado ou leve? Pesado. Quente ou frio? Quente ou frio? A gente não precisa chutar. É só pensar se tem elemento fogo no Kapha. Tem elemento fogo no Kapha? Quando a gente pensa num Kapha bem clássico, assim, né? Água e terra. Não tem. Então ele é mais frio. Ele é oleoso ou seco? Oleoso, ótimo, ótimo. Oleoso não resta dúvida, né? Pita, ele é pesado ou leve? Leve, isso. Estamos pensando assim, em doshas de livro. É claro que isso é muito mais dinâmico do que só ficar colocando numa planilha, mas primeiro a gente precisa colocar na planilha para depois entrar no dinamismo. Ele é quente ou frio? Quente, ótimo. Oleoso ou seco? Oleoso, porque ele é fogo e água, né? Então o pita ele costuma ser bem oleoso, na verdade. Ótimo. Vata, pesado ou leve? Leve. Ótimo. Quente ou frio? Frio. Oleoso ou seco? Seco. Perfeito, gente. Se a gente entrar nesse estudo, nessa ótica, fica muito mais fácil. Muito mais fácil. Por quê? Olha só como vai ficar simples agora. O que é um desequilíbrio? Um desequilíbrio é um atributo que está a mais nesse corpo. A mais do que seria a fisiologia saudável para esse indivíduo. A mais do que seria a fisiologia saudável para esse indivíduo. Porque cada um tem uma quantidade que funciona bem para o seu corpo. Que é o que a gente chama de Prakriti, a constituição. E aí que entra os doshas. Umas pessoas são mais vata, vata pita, pita kapha. E o corpo ele vai funcionar bem com essa quantidade. A partir do momento que eu começo a aumentar mais do que é o necessário para esse corpo funcionar adequadamente um atributo, isso vai desequilibrar esse organismo. Então, por exemplo, se eu começo a aumentar a secura no meu corpo, mais do que é o necessário que eu preciso para secar o excesso de fluido, de mucos, para secar o suficiente, né, minha pele, para ela não ficar muito oleosa. Se eu aumento isso, eu vou começar a ter desequilíbrios de secura. Aí eu vou secar meu intestino, vou secar meus órgãos, meus olhos vão ficar ressecados, o cabelo vai começar a ressecar, as unhas. Pegando esse ressecamento todo, a gente nomina isso como um agravamento de vata.
a pessoa está desequilibrando em Vata. Por quê? Porque a gente entende que o Vata é quem expressa mais a secura. Agora, eu podia não falar de Vata, eu podia não falar de Pitta nem de Kapha, eu podia só falar, essa pessoa está secando demais. Eu adoro pensar em tratamentos e diagnósticos só pelas qualidades. Hoje em dia, né, eu não sei, algumas pessoas já passaram em consulta comigo aqui, eu procuro o máximo possível não falar de dosha na consulta. Procuro fazer a consulta e passar o tratamento falando de atributo, falar do que a gente precisa fazer, do que precisa, né, ser usado como ferramenta terapêutica. Porque o dosha, ele pode ser uma pegadinha, assim, né? Porque você fala, o seu vata tá gravando. Putz, eu nomeei uma coisa, eu posso ficar preso no nome. Aí eu perco um caminho. Se eu falo, o seu corpo tá secando demais, é muito simples, né? A pessoa não precisa nem estudar Ayurveda para entender, meu corpo está secando, eu preciso lubrificar ele. Ah, sei lá, vou tomar água, vou tomar líquidos, água de coco, qualquer coisa, mas ele está seco. Então preciso lubrificar. Então é muito legal quando a gente usa essa nomenclatura, é muito efetivo das gunas, das qualidades. Quando... Calma. Pergunta. Tudo bem até aqui, gente? Não quero assustar vocês. Eu quero que vocês continuem vindo nessa aula. Para mim é muito importante que a gente continue estudando junto. Então não quero que seja algo traumático, assim. Tudo bem? Pegaram essa... tem uma pergunta. Pode escreve aí, Vera. Pode fazer a pergunta. Vai escrevendo. Eu vou continuando enquanto você escreve. Tem um ponto. Você disse que são 10 pares de... Sim, são 10 pares. Muito bem, são 10 pares. A gente não vai entrar nos 10 pares, nas 20 gunas. A gente não vai entrar nas 20 gunas porque pode ficar muito disperso. Alguns autores clássicos, eles se utilizam só das 3 primeiras ou das 4, porque elas são as mais importantes. Então, se a gente ficar só nesse começo, e é claro que no material de vocês, vocês têm os 10 pares, as 20 gunas, né? Isso é importante vocês lerem, mas se vocês quiserem decorar, assim, decora essas 3 primeiras. Tudo bem? Pode sair, claro, gente, fica à vontade. Como saber se está em desequilíbrio ou se é característica da pessoa? Se muitas vezes a pessoa está há muitos anos em desequilíbrio, que pode pensar ser uma característica própria. Qual ponto, corte de avaliação? Excelente, excelente pergunta. Ótimo, Célia. Essa pergunta ela é muito profunda, né? Como saber se é o que a pessoa tem na natureza dela ou se isso é um desequilíbrio? E a resposta é muito, muito simples. Desequilíbrio traz perda de função. Equilíbrio, a gente funciona na nossa fisiologia ideal. Dá para entender isso? Quando tem um desequilíbrio, isso vai trazer alguma perda de função adequada no nosso organismo, por menor que seja. E aqui que está também a beleza do Ayurveda. A gente enxerga nesse, por menor que seja. A gente já fala, isso aqui não era para estar assim. Tem alguma coisinha que já está desequilibrando. Vamos cuidar dessa coisinha enquanto ela é uma coisinha, porque é muito fácil cuidar de uma coisinha. Quando a gente está falando de uma coisona, é muito mais difícil, né? Muito mais difícil. É mais fácil eu ganhar de um adversário que está aprendendo nas artes marciais, né? Gosto muito de arte marcial. Mais fácil você ganhar de um adversário que está aprendendo ainda a lutar do que alguém que é faixa preta, né? Faixa preta ele vai te esmagar, passar por cima. A doença, quando ela fica muito tempo no seu corpo, ela vira uma faixa preta. Ela conhece seu organismo. Ela se estabilizou, ela já... É difícil de você ganhar dela. Por isso que, na Ayurveda, a gente cuida sempre das doenças, sempre que possível, no começo.
Então, desequilíbrio é aquele que perde, faz a gente perder a função do tecido, do órgão ou do dosha. Ele cumpre a sua função de uma forma desequilibrada. E isso é profundo, gente. Isso é profundo. Vocês já viram um animal na natureza, né? Não um pet, assim, não um animal domesticado. Vocês já observaram um animal da natureza? Seja um macaco, o que for, uma cutia, outro dia a gente viu um tatu aqui, ou quando a gente vê esses vídeos, né? A gente adora ver vídeo aqui em casa, assim. A única coisa que a gente permite que o Manu Kai veja de tela são National Geographic, esses filmes da BBC, que são muito bons, né? Vocês já viram um guepardo botar a mão na coluna dele e falar, ai, tô com uma dorzinha na coluna, e a gente acha que eu corri demais. Isso não existe. Isso não existe. A gente não vê um gorila adoecendo. Eles podem pegar uma virose, uma coisa assim forte, externa, né? Eles podem se machucar, quebrar pata, brigar, mas eles não adoecem como a gente. Eles são plenamente conectados com a natureza deles. Plenamente. E aí a gente vê, né? Os animais domesticados, quando eles começam a conviver com os seres humanos, eles adoecem. Eles adoecem. Eles têm doenças, assim. Porque eles se afastam da natureza deles. Esse é o nosso raciocínio. Quanto mais distante nós estamos da nossa natureza, mais doente nós podemos ficar. O tratamento do Ayurveda, ele consiste principalmente em nos levar de volta para a nossa natureza essencial. Então, isso é muito importante, porque quando a gente trata alguém, a gente não quer mudar essa pessoa. A gente só quer levar ela de volta porque ela é, com as ferramentas do Ayurveda. Porque a plenitude da saúde dessa pessoa está em ser quem ela é e não se modificar. Então, quanto mais perto da nossa natureza, mais saudável. Quanto mais a gente vai se distanciando, mais fácil da gente adoecer. Por isso que a gente usa dois nomes. Primeiro, Prakriti, que é a nossa natureza. Prakriti é a natureza, né? Nossa constituição natural. E Vikriti, Vi é o que divide, né? É o que separa, é o que divide a gente. É a dicotomia, que é o desequilíbrio. O tratamento ayurvédico é pegar a nossa Vikruti e levar de volta para Prakruti. Tudo bem? Pegar a nossa Vikruti e levar de volta para a nossa Prakruti. Gostaria de saber como a Ayurveda trata a diabetes, principalmente quando há resistência à insulina. Quais as principais medidas a serem tomadas, como começar a tratar. No caso, estou com uma pessoa diabética tipo 1 com neuropatia, consequente da resistência à insulina. Na verdade, ela me pediu ajuda, estou ensinando o que sei, mas gostaria de saber mais sobre. Thaís, não dá para a gente começar a falar. Falar de diabetes é assim o passo 8, né? Primeiro a gente precisa entender a formação das doenças e para depois chegar no estudo das doenças em si. Tudo bem? Então não dá para eu te responder assim, senão a gente entra num estudo de... A gente pode estudar um dia, se vocês quiserem, a diabetes, alguma patologia para vocês entenderem como se estuda a doença, né? Mas agora eu estou num passo bem mais primordial, assim, bem no que a gente está começando a estudar os desequilíbrios, as bases, né? Quando eu começo a me distanciar da minha Prakruti, quando eu começo a me afastar,
da minha Prakriti, vocês estão me ouvindo bem? Continuam me ouvindo? Quando eu começo a me distanciar da minha Prakriti, baixinho mais ouço, tá? Vou falar um pouquinho mais alto. O que acontece? Esse caminho de distanciamento, ele deixa marcas no meu corpo. Ele deixa sinais e sintomas. Prakriti é a nossa constituição natural. Prakriti é a constituição natural. Vikruti é o desequilíbrio. O tratamento ayurvédico é levado a Vikruti para Prakriti. Quando eu vou me distanciando da minha natureza, isso vai deixando marcas no meu corpo. Esse caminho de distanciamento vai deixando sinais que se expressam pelos atributos. Então eu começo a olhar o corpo e a identificar o que faz parte desse corpo, saúde da sua Prakriti, e o que não faz. Não precisa me dar só um minuto, porque está rolando uma revolução aqui. Deixa eu só ver o que está acontecendo. Só um minutinho. Gente, eu vou fazer um pouquinho aqui a aula com ele, tá? Que ele está querendo muito papai e não quero negar isso para ele. Então, quando eu me distancio da minha natureza, da minha Prakriti, eu vou deixando marcas, eu vou deixando sinais no meu corpo que vão se expressar através dos atributos. E aí a nossa grande sacada do Ayurveda é observar essas trilhas de desequilíbrio que são formadas na nossa anatomia. É por isso que estudar patologia, né, fisiopatologia no Ayurveda, é como estudar assim, é estudar geologia, é estudar a sedimentação do desequilíbrio no nosso corpo. É uma arqueologia da patologia no corpo. É como se a gente fosse entendendo qual história de desequilíbrio que tem no corpo. E muitas vezes, para estudar essa arqueologia, a gente não consegue de uma vez, né? Assim, por exemplo, assim, eu sei que eu estou entrando num ponto filosófico, mas isso é importante. Eu estou achando só estranho porque o quadro ele está fixado na Vera aqui. Deixa eu abrir e fechar. Bom. Então, por exemplo, você vai encontrar uma escavação fóssil, né? Você quer entender o que está acontecendo.
Não dá para você chegar já pegando os fósseis e arrancando da terra. Muitas vezes você tem que fazer uma limpeza da região, demarcar, tirar a terra, tirar com vassourinha. No corpo é a mesma coisa, gente. Muitas vezes a gente não consegue nem identificar qual que é a constituição original da pessoa, de tanto desequilíbrio que tem, de tanto sedimento de desequilíbrio que tem em cima dessa pessoa. Então, muitas vezes a gente tem que começar a fazer uma limpeza, tirar os excessos, tirar o excesso de peso, o excesso de gordura, de esmigda, né? De oleosidade, porque senão a gente não consegue olhar o que tem lá embaixo. Então, também esse é um grande perigo, né? Das pessoas que vão chegar para vocês, sejam numa consulta, seja amigo, seja família, falar, qual é meu dosha? Isso é muito arriscado, você já querer assim olhar para a pessoa e falar, você é tal dosha. Porque muitas vezes o desequilíbrio, ele é muito mais forte do que o dosha da pessoa. O desequilíbrio, ele vai ser muito mais aparente do que o próprio dosha. E aí a gente tem que primeiro tirar esse desequilíbrio, ou pelo menos entender o desequilíbrio, para poder identificar o que está acontecendo, né, nesse corpo e o dosha. E aí, o que é bonito? É entender quais são esses sinais dos desequilíbrios. Existe todo um estudo no Ayurveda que entende esses sinais. Todo um estudo. Muito lindo que vai mostrando as partes do corpo e falando, isso significa isso. Isso pode ser tal desequilíbrio acontecendo. Eu quero mostrar, então, calma, antes de eu mostrar para vocês algum dos principais, tem alguma dúvida até aqui? Vocês querem perguntar alguma coisa até esse ponto? Tudo bem? Tranquilo. Ótimo. Para quem está entrando, também tranquilo. Que bom. Então, eu quero mostrar para vocês quais são os principais pontos que a gente vai ter que observar num diagnóstico ayurvédico. Deixa eu tirar aqui um... Peraí, vamos guardar aqui. Eu vou colocar para vocês na plataforma, mas eu quero mostrar algumas partes para vocês. Tá vendo? Aqui, seu alunos. Tá vendo? Tô vendo. Então, olha só, gente. Isso aqui é um conteúdo de diagnóstico, que a gente tem só de diagnóstico. Eu vou pular várias partes para a gente chegar em algumas que eu quero mostrar e depois eu vou pedir para vocês olharem com tranquilidade esse material. Mas algumas partes eu quero olhar com vocês. Então, isso que a gente já falou, né? Prakruti é a constituição natural e Vikruti é o desequilíbrio. Nosso ponto vai ser entender a Vikruti, o que está acontecendo nesse corpo, para levar essa pessoa para a sua constituição natural. E tem um ponto, gente, que é muito importante. Espera que eu já volto aqui que eu quero olhar para vocês. Que é muito importante no Ayurveda, que não tem como a gente fugir disso, que é uma ilusão a gente achar que a nossa natureza interna, ela é muito diferente da natureza externa. Seria uma grande loucura achar que a nossa natureza humana, ela se distancia da natureza que está ao nosso redor. E é por isso que os tratamentos ayurvédicos, eles invariavelmente exigem que a gente se alinhe com a natureza externa. E o contrário é verdadeiro. Quanto mais a gente se distancia do ciclo natural, da natureza, mais fácil é da gente ficar doente. Essa coisa das pessoas dormirem muito tarde, né?
ficar trabalhando ou no computador, ouvindo série até tarde, aí não acorda cedo, ciclos de refeições muito desorganizados, não movimenta o corpo. Isso a gente está se afastando da natureza. A gente está se afastando. Os tratamentos ayurvédicos, vocês vão ver qual que é a principal forma que a gente trabalha, fora as purificações, os panchakarmas, né, as purificações mais intensas. A principal forma que a gente trabalha é através da rotina diária, dinacharya. Por quê? Porque eu pego uma rotina e vou ajudando essa pessoa a se conectar com o ciclo natural. Então, dinacharya é um ótimo jeito da gente começar um tratamento ayurvédico. Começa a caminhar de manhã cedo, antes de tomar café da manhã, toma uma água morna. Todas essas coisas que a gente fica falando do Ayurveda, que parece que a gente está falando um monte de regrinhas, né? No Ayurveda a gente tem que tomar água morna de manhã. No Ayurveda a gente... Não. No fundo, a gente está tentando chegar mais perto da natureza. Tudo bem isso, gente? Que quanto mais a gente vai se distanciando quanto humanidade da natureza, mais doente a gente fica. Que é isso, né? A gente vai se distanciando do movimento natural da natureza. Quando a gente pega os nossos pequenos, enquanto eles ainda... E aí, claro, que esse é um estudo muito profundo, né? Que não cabe aqui. Mas a gente vê que quando eles são pequenos, eles se movimentam de uma forma perfeita. E o nosso grande trabalho não é ensinar eles, mas sim, pelo menos essa é a forma que eu vejo, né? Não afastar eles da inteligência que eles têm. Porque eles já são saúde, né? Eles já se movimentam. Você vê ele se movimentando, ele tem um movimento anatômico, biomecânico perfeito para a idade dele. Agora, eu sei que, com o passar do tempo, sentando em cadeira, sendo obrigado a sentar de tal jeito, nananã, ele vai se distanciando da natureza que ele tem. E vai ficar cada vez mais fácil dele adoecer. O quanto a gente puder, a gente vai preservando o que é natural dele, que é a natureza, né? Que é a saúde. É isso que a gente tem que fazer com a nossa saúde e com a saúde dos nossos pacientes. Dar a mão e falar, volta para sua natureza. Qual a forma mais fácil? Se conecta com um ciclo saudável. Esse é o primeiro ponto. E nesse ponto, a gente tem que pensar, eu já falei isso uma vez aqui para vocês, assim, isso é muito importante, que principalmente para as mulheres, que são muito sensíveis à natureza, né? As mulheres, elas são conectadas de uma forma muito intensa com a natureza, esse distanciamento da natureza agrava muito. É isso, né? A gente vê, muda a lua, as mulheres sentem mais. Lua cheia, lua nova, as marés, o mar. Assim, isso vai movimentando a mulher. Quando uma mulher ela vive o distanciamento, o rompimento com essa natureza, é muito mais fácil dela desequilibrar. E é o que a gente vê hoje em dia, né? Assim, todos os desequilíbrios que a gente tem do aparelho reprodutor feminino é uma pandemia, né, que a gente vive, de endometriose, de... Enfim. Vezes 8. Quero ver. Quero ver. Então, gente, olha só. O que eu queria mostrar para vocês? Existem algumas formas principais da gente fazer um diagnóstico no Ayurveda. Eu gosto muito da Trivida Pariksha. Trivida, né, as 3 formas de conhecimento do diagnóstico. Que é
Primeiro, darshanam. Darshanam. Darshan, né, de visão, olhar a pessoa. Olhar. Darshanam. Exame visual. Qual que é a compleição dessa pessoa? A formação dessa pessoa? Qual que é a constituição dessa pessoa? Como se apresenta o peso, a leveza, a oleosidade, a secura? Sparshanam é o toque. Então, Eu toco. se a gente puder tocar na pessoa, a gente vai ter muitas informações que vão nos ajudar no diagnóstico. Por quê? Porque eu vou poder ver atributos como o calor, o frio, a oleosidade, a secura. Cuidado com isso. Então, o toque é muito importante. Qual que é a consistência desse corpo? Quanto que tem de água, quanto que tem de terra, quanto que tem de calor, de ar. Tudo isso pelo toque. E questionário. Perguntar para a pessoa. Como é que está seu intestino? Como é que é seu apetite? Como que é seu sono? Como que você resiste à atividade física? Então, essas 3 formas são as principais. Depois a gente tem outras formas, né? Com a Ayurveda evoluindo, a gente tem outras formas. A gente tem os 8 tipos de diagnóstico, que é o exame de pulso, calma, filhinho, que é algo muito mais recente, né? O exame, filho, não é para mexer aqui, tá? Que é algo muito mais recente, o exame de língua, a observação dos olhos, que é Drik Pariksha, o toque, o exame da voz, o exame da aparência, né, da compleição da pessoa, a observação da urina e das fezes. Tudo isso é um desdobramento desses 3 primeiros, mas se a gente sempre lembrar de observar a pessoa direito, se puder tocar na pessoa e fazer um bom questionário, pronto, a gente já consegue fazer um excelente diagnóstico. E, dentro do que eu queria mostrar para vocês, eu queria mostrar a língua e a unha hoje para vocês. Então, o que a gente vai observar na língua? Aqui a gente tem um mapa da língua e isso é muito funcional. Muito funcional. Ajuda muito a gente a observar o que está acontecendo dentro dessa pessoa. Jiva, em sânscrito, também é alma. Então a língua ela é realmente o que conta, o que está acontecendo no nosso meio mais interno. A língua ela conta essa história do que está acontecendo lá dentro. E aqui a gente tem um mapa dos órgãos onde a gente pode olhar. Se tiver alguma marca nessas regiões, provavelmente esses órgãos, né, que estão nessas marcas vão estar debilitados ou podem vir a estar debilitados no futuro. Quer descer, filho? Tá. E aí, quais são os principais pontos que vocês vão observar na língua? Primeiro, vocês estão me observando? Vocês conseguem me ver? Aqui também, no cantinho? Saburra. Saburra. Quanto mais saburra tiver na língua, saburra é essa camada branca que fica, ou às vezes amarelada ou acinzentada. Quanto mais saburra, mais toxina essa pessoa apresenta. É normal ter um pouco de saburra no fundo da língua. Vocês vão ver que dificilmente vocês vão observar a língua de vocês. Se vocês quiserem pegar o celular assim e observar, dificilmente vocês vão observar a língua e não vai ter um pouco de saburra lá no fundo da língua, que é o intestino grosso. Por que é normal? Porque o intestino grosso ele sempre tem um resíduo de alimento. Seja fezes, né? Assim, a gente está formando o bolo fecal, isso vai acusar na língua. Mas quando a gente tem saburra, espera um pouquinho, filho. Quando a gente tem saburra no meio da língua ou na ponta, isso indica que a gente tem mais toxina do que deveria.
E o segundo ponto que a gente precisa olhar, muito importante, são marcas de dente e rachaduras. Marcas de dente, então, ó, aqui, ó, vocês vão ver. Aqui. Quando a gente encontra marcas de dente na lateral da língua, isso geralmente indica uma má absorção, um baixo acne, e esse baixo acne está gerando falta de nutrientes, uma má absorção de nutrientes. Outro ponto muito importante que vocês têm que observar é a língua geográfica, rachaduras, que indicam um vata gravado cronicamente. Então, quando a gente tem alguma rachadura na língua, isso vai indicar que tem um vata secando no lugar dessa rachadura. Quando eu tenho muitas rachaduras, quer dizer que eu tenho muito vata, há muito tempo secando essa língua. Então, quanto mais, né, rachaduras eu vou ter na língua, mais importante da gente cuidar desse vata. E quando a língua treme, e isso acontece só quando a pessoa põe a língua para fora, quando a pessoa põe a língua para fora e ela sai tremendo, a língua, isso quer dizer que tem uma ansiedade, tem uma debilidade do sistema nervoso. É só no momento que põe para fora. Então, filho, aí eu vou pedir para você não subir, meu amor, porque vai cair a luz. Quando você põe para fora e ela treme, é uma ansiedade. E aí, claro, depois vocês podem ficar olhando, né, todas essas linguinhas que tem aqui, todos, né, os diagnósticos que a gente pode fazer, mas tem alguns que são importantes da gente não deixar passar, que é toxina, saburra, má absorção e um vata gravado. E vocês vão ver que isso é muito mais comum do que a gente imagina. E nas unhas, então aqui é o toque. O toque é o que vocês já falaram, que a gente já pensou no começo da aula. Então, quando você toca na pessoa e ela apresenta atributos como frio, seco, áspero, duro, né, mais móvel, mais fino, mais sensível, isso vai mostrar atributos do vata. Se esses atributos estão em excesso, se a pessoa é muito fria, se você encosta na mão da pessoa ou no pé, e esse pé é muito gelado à noite, se a pessoa põe 2 meias e está com o pé gelado, é um excesso do atributo frio. Então, tem um vata gravado. Se a pessoa é muito móvel, muito trêmula, né, tá o tempo inteiro mexendo o corpo, se você vê o pé da pessoa, às vezes na aula, né, eu fico vendo, tem umas pessoas que ficam o tempo inteiro se mexendo, né, não para. Então, tem que ver esse vata, o que está acontecendo. E se você encostar na pessoa e ela for mais quente, mais oleosa, tiver uma transpiração no corpo todo, macio, mais sensível, tem um brilho, uma coloração, é um sinal de pita. Mesma coisa, se essa pessoa apresentar um excesso de oleosidade, muito calor, muita transpiração, a pessoa está parada, transpirando, a gente tem que ver o que está acontecendo com o pita dessa pessoa. E quando você encosta em alguém, e você encontra um corpo mais frio, mais oleoso, então olha só, é diferente do frio do vata. O vata, ele é frio e seco. O kapha você vai encostar e ele é frio e mais oleoso, mais maciozinho, mais, né, cheio, mais compacto. São atributos de kapha. Tudo bem? Ótimo. Então aqui a aparência física. E deixa eu aumentar aqui, porque senão eu fico
Não consigo controlar direito. Então, as unhas, elas falam muito pra gente. Elas falam muito, 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 muito. É muito importante a gente observar, ou pelo menos se a pessoa falar sobre as unhas, a gente dá valor para essa informação que a pessoa está dando. Porque as unhas, elas são um tecido auxiliar do tecido ósseo. Ou seja, as unhas, elas vão contar como é que está a parte mineral do nosso corpo. Como é que está o elemento terra no nosso corpo. Então, quanto mais sólida, dura, estável, né? Quanto mais forte essa unha. Você quer brincar lá na sala? Não sei fazer barulho aqui, filho, por favor. Quanto mais forte for essa unha, vai mostrar que o elemento terra está em boa qualidade, em bom equilíbrio. O contrário é verdadeiro. Quanto mais frágil tiver essa unha, quebradiça, descascando, descamando, mostra que o elemento terra não está em bom equilíbrio. E aí a gente vai ver os diferentes tipos de desequilíbrio se expressando nas unhas. Se tiver, assim, dois que eu gostaria que vocês prestassem muita atenção, manchinhas brancas nas unhas, pontinhos brancos nas unhas, que vai mostrar uma deficiência mineral nesse corpo. Isso, geralmente, quando a pessoa tem essas manchinhas, e sempre tem, eu sempre tenho essas manchinhas, pede para a pessoa fazer um exame laboratorial mais aprofundado para realmente ver se tem, porque isso é importante. A pessoa pode estar caminhando para uma osteoporose, para uma osteopenia, enfim, para uma debilidade mineral no corpo. Isso é muito importante. A gente vai ver que os vatas costumam ter, né? E também quando a unha é muito quebradiça. Quando a unha é muito quebradiça, a gente vai ver que tem um vata em excesso. A gente precisa fortalecer a parte mineral do corpo. Tudo bem, gente? Eu vou pedir para vocês, se vocês puderem depois, olhar com calma esse PDF. Tem vários, assim, diagnósticos de toque, de observação, que vocês podem ver com calma, mas eu queria abrir esse estudo com vocês. Esse estudo não é um estudo, assim, da primeira parte do estudo de Ayurveda, né? Isso já é do Ayurveda terapêutico, para quem vai atender, para quem quer trabalhar mais na clínica, mas de qualquer jeito eu queria abrir com vocês porque é algo importante. Pelo menos da gente ter essa linha de raciocínio de entender os desequilíbrios. Para todo mundo, seja quem está estudando Ayurveda, só para se cuidar. Porque você vai observar um desequilíbrio e vai entender melhor. Perguntas? Aftas estão relacionadas? Aftas está relacionado, com certeza. Com certeza. Vou perguntar para vocês. Qual a linha de raciocínio que vocês seguiriam para a afta? O que piora uma afta no corpo? O que a gente não pode consumir quando você tem uma afta que piora? Ácido, isso, quente, ótimo, ótimo, gente. É isso. Então a gente já sabe que a afta ela está relacionada com o elemento fogo, mais que o elemento fogo, com uma acidificação, geralmente, do nosso Raktadato, do tecido sanguíneo. Uma acidificação do tecido sanguíneo. O que a gente vai ter que fazer? Depurar esse pita e esse fogo. Simples assim, gente. É simples assim.
E aí entra o estudo de Dravya Guna Vijnana, que é a relação com isso que a gente está fazendo, com esse estudo. O que é Dravya Guna Vijnana? É a farmacologia. Que aí é entender, tudo bem, eu já entendi que eu preciso tirar o elemento fogo do corpo. Agora quais alimentos, quais plantas que vão tirar esse elemento fogo? Alguém poderia me dar algum exemplo? Vocês não têm nenhuma obrigação de saber isso, mas alguém gostaria de chutar, assim, uma planta para depurar? É isso. Ótimo. O boldo. Uma planta amarga. Chás amargos, isso. Chapéu de couro é chique, hein? Nem muita gente conhece chapéu de couro, né? Sim, o chapéu de couro, com certeza. Melão de São Caetano. Não é de Santo Antônio não, viu, Drica? De São Caetano. Melão de São Caetano. Não vai trocar os padroeiros aí, que isso dá azar. Vou trocar os santos das plantas. Cada planta tem seu santo. A gente tem que respeitar o santo de cada planta. Coentro, com certeza. Inclusive, o coentro é uma planta muito fácil da gente encontrar, muito efetiva para depurar o pita. A gente pode pegar um chumaço de coentro e ficar mastigando ele, para quem tem afta. Porque ele vai depurando no local também, porque a gente trabalha sistemicamente e no local. Tudo bem? Eu vou colocar esse material para vocês nessa aula. A gente sobe, né? Todas as aulas que eu dou ao vivo, mensal, a gente sobe. Aí, junto com essa aula, eu vou colocar esse material. Esse material seria do próximo curso, né? Do Ayurveda terapêutico. Tá bom? A semente menos, Regina. A semente não tem esse efeito tão depurativo para a pita. Ela tem, mas não tanto quanto as folhas. A folha ela é mais esfriante, mais depurativa. Tá bom, gente? Ótimo. Então, vamos só fechar nossa aula. Vamos tentar um para a gente encerrar. Oh. Então, bom descanso para vocês. Espero que tenha dado para vocês pegarem, né? Assim, a maior parte do que eu passei aqui. Eu sei que hoje eu passei assim, eu não quis passar todos os slides porque é muita coisa e não é o tema, assim, mas eu queria passar essa compreensão geral. Certo, pessoal? Então fiquem bem até o nosso próximo encontro. Se tiverem dúvida, pode colocar lá na plataforma também, eu vou respondendo, tá? Tchau, gente. Fiquem bem aí. Tchau, tchau. Tô dando tchau para os alunos. Tchau, tchau, pessoal.